Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dev Vai Longe e no vídeo de hoje a gente vai utilizar a biblioteca do Android X para aplicar testes em um View Model. Vamos também aprender como que a gente vai fazer o assert do valor em um Live Data. Então tem muita coisa legal, bora pro vídeo. Bom, meu nome é Roque Buarque, eu sou desenvolvedor Android há mais de 8 anos. Atualmente eu moro e trabalho aqui em Berlim, na Alemanha. Compartilho diariamente nos stories um pouco do meu dia a dia no meu Instagram, então se você quiser já me segue no Instagram. E essa playlist aqui tá ficando muito bacana. No último vídeo a gente viu um pouco sobre TDD e no vídeo de hoje vamos colocar as mãos em algumas das bibliotecas mais utilizadas por empresas no mundo quando se fala de desenvolvimento Android. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque essa playlist aqui está só no começo. Bom, a gente parou aqui nessa última tarefa, né, que é a tarefa número 8, e como a gente pode ver aqui, essa tarefa fala um pouco sobre configurar, né, um View Model para fazer os testes utilizando a biblioteca do Android X, do Android X. Então fala que aqui no resto desse Code Lab a gente vai aprender a aplicar testes para duas classes Androids incomuns, né? Que é o ViewModel e o Live Data. Vamos continuar aqui, eu acho muito legal os desenhos que o Google faz. Então esse desenho aqui é mais ou menos a classe onde a gente vai testar. Tem toda a arquitetura do app, né? Então ele meio que distribuiu aqui a parte das views, colocou em verde. A ViewModel colocou aqui em azul, que esse é o código que a gente quer testar. Deixou aqui toda a parte do repository, falou que a gente vai testar isso depois. Então, por agora a gente espera, mas a gente vai testar esse código mais para frente. Colocar um pouco mais para frente aqui, ele fala que a gente vai aplicar teste, então, dentro desse Task View Model, na função Add New Task. Explica um pouquinho mais do que é esse evento. Então, sugiro muito que, mesmo vendo esse vídeo, você venha nesse Code Lab e leia com atenção tudo o que tiver escrito aqui também. Então, aqui ó, já tem a classe criada, já tem a função de teste aqui também criada com o given, when e then. Então, vamos lá, vamos criar isso daqui para a gente começar um pouquinho do código. Esse daqui é o ViewModel que a gente precisa testar. E se eu pesquisar aqui por Add New Task, eu vou ver aqui a função que a gente precisa testar. Então vamos lá, eu vou criar uma classe de teste aqui. Utilizando o JUnit 4 também. Colocar entre a classe teste aqui o pacote teste, né, como eu falei. E foi criado a nossa classe de teste. Vou voltar agora para o CodeLab e vou copiar a estruturinha ali que ele fez para a função. Coloquei a estrutura aqui e vou importar a anotação do JUnit aqui. Então, given, when e then. Vamos agora voltar para o CodeLab e ver mais instruções ali. Voltando aqui para o CodeLab, ele fala aqui, e sobre o contexto, né? A aplicação que, na verdade, quando a gente cria uma nova instância do Task View Model, ele pede um contexto. E esse é o momento onde entra a biblioteca do Android X aqui. E explica aqui que a biblioteca de teste do Android X inclui algumas classes e métodos e providencia já uma versão de componentes como Application Activities que são feitas para testes, né? Então diz que quando você está rodando testes locais, que é o nosso caso do ViewModel, onde você precisa simular um Android Framework Class como a aplicação, o contexto da aplicação, que é o nosso caso ali, siga os passos para propriamente fazer o setup do Android X Test. Então ele faz assim, adiciona a core dependência, adiciona o Roboelectrics, anota a classe com Android JUnit 4 e escreva os testes. A gente vai fazer tudo isso e eu vou explicar também o que é o Roboelectrics, o que é esse Android JUnit 4, vai ficar tudo bem claro hoje aqui. Então ele fala para adicionar essas dependências, eu já adicionei essas dependências no Gradle, vou mostrar para vocês como elas estão. Fala para colocar aqui essa anotação com run with e colocando para rodar, né, o runner vai ser o Android JUnit 4 em cima da classe, eu vou copiar e vou jogar lá. Então, como eu vou mostrar aqui, ó, é nesse Gradle aqui que você vai adicionar as bibliotecas que você precisa, tá bom?
Vamos voltar agora lá para o CodeLabs e continuar seguindo os passos de lá. E aí, no passo número 5 aqui, ele fala como que você vai given a fresh view model, significa que você vai criar uma nova instância do view model, e como você vai pegar a aplicação, né? Então, usando esse application provider, get application context. Vamos lá, vou fazer isso. Então, basicamente, dado a uma nova instância do view model, pegando esse application provider aqui, se você for ver bem, o Application Provider ele é do Android X, está vendo, do teste, da biblioteca de teste. Como a gente viu, acabou de ver, é justamente para me ajudar a fazer um mock, né? Me ajudar a providenciar o contexto da aplicação, na verdade. A gente vai fazer o when. Então, o when basicamente é quando você chama o task, add new task, não tem nada de retorno aqui no add new task. O que a gente vai testar? A gente vai testar que basicamente a gente conseguiu colocar um valor dentro desse live data e a gente vai ver como que a gente acerta valor. Então esse live data ele é private porque ele é mutable, né? A gente está mudando o valor dele ali dentro. Só que tem um outro live data aqui que é o new task event, que ele não é private e ele não é mutable e é o live data que está sendo exposto lá para view. Então se eu clicar aqui, ó, você está vendo que aqui no task fragment eu estou observando sempre que eu tiver um novo evento, eu vou navegar até o add new task. Então basicamente o que a gente quer testar é o seguinte: quando eu tiver chamar essa função que é o que eu acabei de chamar no teste, eu verifico se esse new task event live data aqui tem algum valor lá. E para fazer isso também é um pouquinho complicado, né? Então precisa também fazer todo um setup para você acertar o valor dentro de um live data. A gente vai ver isso aqui também. Voltando então aqui para o teste, vamos para a parte do then. Vamos agora voltar ali um pouquinho para o CodeLab e seguir os próximos passos. Então ele fala aqui para você fazer o add new task, fala do application, e ele vai explicar depois um pouquinho sobre como você vai fazer a questão do live data, tá vendo? Ó? Writing assertion for live data. Então isso daqui vai ser no próximo passo. Aí eu acho bem interessante essa parte daqui. Ele fala sobre o que é o Android X Test, né? Explica o que eu falei ali um pouco sobre o que o Android X vai te providenciar. E é bem diferente, digamos assim, que ele fala que quando você está usando o Android JUnit 4 como runner, você pode usar o mesmo teste que está sendo usado no local como instrumented test. Então, ou seja, você pode usar como teste de UI. Eu nunca vi esse use case, eu nunca precisei mesmo mover um teste de unit test para um teste de Android, né? Então, mover da folder test para Android test. Mas esse é uma que eles estão falando aqui, um benefício de usar a biblioteca do Android X. E também você não precisa ficar lidando com diferentes APIs aqui. Fala também o que é o Roboelectric. Então, o Roboelectric, eu tenho uma dificuldade de pronunciar esse nome, ele simula, né, um ambiente do Android ali no seu emulador, basicamente. Então, se você não adicionar a biblioteca do Roboelectric, porque o Android JUnit 4 provavelmente usa isso por baixo dos panos, quando você rodar o seu teste, ele vai dar problema. Tá vendo aqui que ele já está falando sobre o erro. Agora vamos sobre uma parte bem interessante que eu, inclusive, aprendi nesse tutorial. O Run With, como eu falei, ele vai rodar um runner, né, basicamente. E ele escolhe o Android JUnit 4 para rodar como runner. Quando você usa o Android JUnit 4, basicamente como funciona? Quando ele roda aqui, ele vai decidir se esse teste é local, então ele vai rodar simplesmente numa JVM, e se esse teste é instrumentado, ele vai rodar aqui em fazer todo o ambiente do Android para rodar no emulador. Então, com o mesmo runner, você consegue utilizar no local e consegue utilizar também no Instrumented Test, que é o teste de UI. Vamos passar agora então para a parte do Live Data. Eu acho que aqui já ficou bem legal. Ele explica um pouquinho mais sobre alguns warnings do Roboelectric, então vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Vamos passar agora para a parte do Live Data. Então, no Live Data, para a gente fazer o assert do Live Data, né, que no final das contas, quando a gente chama aquela função addTask, a gente quer verificar se passou algum valor lá para dentro. Ele fala que para a gente fazer esse assert, para a gente rodar um Live Data, são duas coisas que eu já tinha visto antes. Primeiro, você precisa colocar essa anotação aqui e criar uma nova instância dessa classe aqui, Instance Tasks Executor Rule. E o que basicamente isso faz? Isso vai fazer com que o seu Live Data ele comece a rodar
sincronamente. Então aqui ele explica um pouquinho mais sobre isso, eu achei bem interessante. Então, quando você coloca o getRule, ele vai primeiro executar aquela regra e utilizando essa Instant Task Executor Rule, ele vai fazer com que o seu resultado, né, aconteça sincronamente e você consiga acertar aquele valor quando o seu teste for executado. Fala também para você colocar também essa biblioteca aqui do ArcCore, então você precisa colocar a biblioteca no Gradle para ter acesso a essa classe aqui, e essa é a maneira que você vai colocar dentro do seu teste. Eu vou copiar e vou colocar no meu teste também. Perfeito, está aqui no meu teste, então basicamente o meu teste está pronto para rodar. Eu não vou rodar ele ainda porque eu ainda preciso fazer o assert do valor aqui. Vamos voltar lá para o CodeLab agora. Descendo um pouco mais no CodeLab, ele fala um pouquinho como você pode observar um Live Data, né? A gente viu lá no nosso código, quando a gente navegou lá para a UI, que tem um Observer, e esse Observer ele pede um Lifecycle Owner. Isso basicamente porque o Live Data, né, ele fica ali observando alguma coisa, e quando esse Lifecycle morrer, ele para de observar, ele já faz isso automaticamente. Mas para o teste a gente não vai ter um Lifecycle Owner. Então como a gente faria para criar esse Observer e realmente parar de observar quando a gente precisa? Scrollando aqui um pouquinho mais para baixo ele mostra um pouco. Ó. Então ele fala, você pode criar um Observer like this. Você pode criar um Observer assim, né? Então você cria esse Observer. Tocar a campainha. Então você cria esse Observer. Você vem aqui, chama a função e está vendo o den, aqui ele está realmente fazendo a implementação do den. Então basicamente o que ele verifica aqui? Se o newTask.value pega o valor e acerta se o valor não é nullable, ou seja, se o valor está lá e no final das contas ele vai lá e remove esse observer. Fala aqui que isso daqui gera um monte de boilerplate, então muito código, imagina todo o código, você tem que vir aqui, criar esse try catch aqui, finally, quando o seu teste executar, ele vir e remover esse observer. Então o Google aqui nesse CodeLab recomenda você fazer uma classe úteis, né, que ele chama de Live Data Test úteis, e colocar uma implementaçãozinha ali que já faça isso para você. Vou scrollar aqui e mostrar um pouco mais dessa classe. Essa é a classe aqui, é uma function first, então não tem classe, é só a função mesmo, que dado a um live data de qualquer tipo, pega um time aqui que por default já pega 2 segundos, tá vendo? Se você não setar nada, depois de observado ele vai chamar essa função aqui. Então ele usa esse countdown let aqui para fazer uma contagem, né? Vai passar o tempo, ele vai invocar, vai começar a observar para sempre, né? Aqui esse live data. Se você não fizer nada no live data, ele vai te dar um exception aqui e depois que executar ele vai remover esse observer e te devolver a classe que está dentro do seu live data aqui. A gente vai acabar utilizando dessa maneira, tá bom? Então eu vou copiar esse código aqui também e jogar dentro do nosso teste só para a gente conseguir usá-lo. Então eu joguei mesmo aqui dentro da classe do TaskViewModelTest, eu não criei um outro arquivo por hora, tá bom? Joguei ele aqui dentro mesmo só para a gente utilizar isso já direto. Tá o mesmo código ali do Google que eu acabei de explicar para vocês. E na hora que eu subir aqui eu vou conseguir utilizar e verificar o valor do meu Live Data. Vou voltar agora então para o CodeLab e ver os próximos passos. O passo 3 aqui que ele está falando sobre o Live Data é basicamente, ele fala sobre ter um get or wait, que é chamar aquela função que a gente acabou de criar, tá vendo? Então ele chama get or wait e ele acerta dessa maneira aqui. É muito interessante que tem esse get content if not handled. E ele explica um pouco sobre o que seria isso. Fala sobre esse evento que ele está utilizando, depois vale a pena a leitura, mas é basicamente a maneira de acessar o dado, né, o data dentro desse evento. Então a gente vai seguir esse mesmo padrãozinho. A gente já tem esse value, a gente não tem esse value aqui ainda, na verdade. Então a gente precisa desse value, eu vou copiar aqui. Joguei o value aqui dentro, agora eu vou pegar a outra parte também.
Copiei aqui, joguei o assert that. Então, beleza, estou usando aqui uma biblioteca chamada Runcrest, tá bom? É uma biblioteca para fazer assert de valor também. Não se preocupem muito com isso. O mais interessante é a gente ver essa função toda setada aqui, rodar e executar. Vou executar aqui o meu teste. Executei o teste e como vocês viram, o meu teste passou. Então, todo o setup que eu fiz ali, tudo que eu utilizei deu certo. O meu teste realmente passou. Se a gente for para dentro do Add Task aqui, por exemplo, eu comentar essa linha aqui, que simplesmente não tem retorno nenhum, tá vendo? Então, meu teste ele não vai simplesmente começar a dar erro de compilação, não. Mas ele vai falhar na próxima vez que eu executar. Então meu teste ele falhou aqui, simplesmente porque eu estou criando um view model, está tudo bem aqui com a minha aplicação, né? Como a gente viu, a gente está usando ali a biblioteca do Android X, do Android X, para me providenciar uma application. Eu estou chamando aqui um add new task, porém, quando eu vou verificar o valor do new task event, dentro lá do meu live data, ele não tem valor, né? Então isso daqui está fazendo o meu teste falhar, porque eu comentei essa linha de código aqui, e comentando essa linha de código, quando eu testo aqui esse new task event, ele não tem valor nenhum, meu teste começou a falhar. Então, significa que o meu teste está funcionando como esperado. Vou rodar ele novamente aqui e agora ele vai passar. Pronto, então como vocês puderam ver, o teste agora está funcionando. Vamos voltar lá para o CodeLab e ver os próximos passos. Clicando aqui no item 10 tem escrever mais testes, né? Então ele fala sobre outros testes que a gente pode escrever para o nosso Task View Model ali. Ele fala sobre, por exemplo, escrever teste em relação ao filter. Então eu acho bem interessante, eu vou deixar isso como tarefa para vocês pegarem ali a malícia de escrever teste, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai ver uma coisa muito bacana, a gente vai fazer um fake do repositório. Então, da primeira vez a gente vai usar um dublê fake, né, de um repositório e vai realmente começar a testar outras partes do aplicativo. Então, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like aqui. Se você tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários também. Compartilhe esse vídeo nas comunidades de desenvolvimento Android com pessoas que querem aprender Android ou que já sabem Android, mas querem reforçar a parte de teste. Tá rolando muita coisa bacana nessa playlist. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.